Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje, amém. Bom, hoje está começando a minha pregação. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho, pois assim sempre que eu postar um vídeo você será notificado. Gostaria também de pedir para você fechar os seus olhos para que eu possa estar fazendo uma oração por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, mais uma vez eu me apresento diante do Senhor e mais uma vez eu coloco diante do Senhor cada uma das pessoas que me assistem, diante da sua mão. Meu Deus, que o Senhor mais uma vez venha estar ajudando essas pessoas em suas dificuldades, nas suas lutas diárias, nos seus momentos difíceis. Que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, venha estar ajudando eles. Que o Senhor venha estar curando a ferida de cada coração. Que aquele que está sentindo dor venha ser consolado. Que aquele que necessita de ajuda venha ser ajudado. Que aquele que carece de energia venha ter a sua energia renovada. Meu Deus, sabemos que só o Senhor é Deus e nós só podemos contar contigo. Que o Senhor venha estar amparando essas pessoas nos seus braços. Que o Senhor venha verdadeiramente ajudar eles em tudo que eles estiverem passando. Que o Senhor ilumine os seus passos, ilumine o seu caminhar, o seu falar, o seu agir, que tudo venha ser guiado pela tua mão grandiosa. Que o Senhor levante a tua destra de justiça e venha estar limpando toda a corrupção de cada coração. Que o teu poder venha ser manifesto em cada vida. Que o teu Espírito Santo venha ser jogado sobre cada uma dessas pessoas. E que o teu poder venha ser manifesto em todos. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu estarei lendo Josué 10, versículo do 1 ao 5, que diz assim: Gibeão é sitiada por 5 reis. E sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai, e a tinha destruído totalmente, e fizera Ai ao seu rei, como tinha feito a Jericó ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes, pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Só até aqui. Peraí, eu vou ler mais um pouquinho. Enviaram, pois, aos homens de Gibeão a Josué, o arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos. Ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitaram na montanha se ajuntaram contra nós. Só até aqui. Irmão, o que nós podemos perceber aqui? Que mesmo o pouco com Deus é muito. O que nós podemos perceber? Logo depois nós vemos que Deus, ele para o sol e a lua, são detidos em favor do povo. Então muitas vezes nós temos diversas pessoas contra a nossa vida e até mesmo nós temos diversas dificuldades. Às vezes nós achamos que por causa da dificuldade nós iremos perecer. E é que nós nos enganamos. Em Isaías 40:31 diz que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Em Salmo 121, versículo de número 1 diz: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Deus é a nossa torre forte e poderosa fortaleza. Deus é aquele que vai nos ajudar independente de tudo que nós venhamos passar. O próprio Senhor Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Bíblia diz em Romanos 8 que em Cristo Jesus
somos mais que vencedores. Nós vemos aqui que era apenas Gibeão e o povo de Josué enfrentando diversa multidão, mas mesmo a minoria com Deus é muito. E ainda se tiver duas pessoas e essas pessoas estiverem do lado de Deus, ela consegue vencer exércitos. Às vezes nós não temos milhões e milhões de pessoas ao nosso lado, nós não temos o apoio dos nossos amigos, mas enquanto nós tivermos o apoio de Deus, eu não necessito de mais nada. Porque lá em Isaías 41:10 diz: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus, ele nos sustenta. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E ainda que nós venhamos escorregar nessa longa caminhada, Deus, ele vai sempre nos levantar. Ele vai levantar a sua mão e ele vai consolar o nosso coração. E é isso que Deus faz. Então é por isso que a gente não devemos temer o que se levanta contra a nossa vida. Se levantaram contra Josué e Gibeão muitos homens. Era duas cidades contra outras cidades aqui. E o que aconteceu? Mesmo assim, deles não fraquejaram e Deus deu a vitória para eles. Da mesma maneira, enquanto nós tivermos Deus como nosso guarda, ainda que se levante grandes coisas, ainda que os obstáculos sejam grandes, aos olhos de Deus, o que é grande se torna pequeno. Aquilo que é impossível para os homens, para Deus é possível. Por isso que nós devemos manter a paz. Quando tudo estiver dando errado, quando as coisas estiverem difíceis, nós devemos manter a paz e colocarmos na mão de Deus, porque Deus, ele sempre terá o melhor método para resolver a situação. Porque muitas vezes a vontade que dá quando nós passamos com alguma dificuldade é a gente resolver tudo do nosso jeito. Josué, ele não resolveu tudo do seu jeito. Josué e Gibeão. Essa cidade, ela não resolveram tudo da sua maneira, mas elas decidiram resolver as coisas conforme o projeto de Deus. A Bíblia lá nos diz em Isaías 55:6 que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos os vossos caminhos. Isso nos mostra que os caminhos de Deus e os planos de Deus são diferentes dos nossos planos. Algumas vezes eu quero que seja conforme a minha vontade, mas os planos de Deus são diferentes. O homem faz plano, mas os planos de Deus é o plano que prevalece. É por isso mesmo que quando eu tiver um projeto, eu devo colocar na mão de Deus, porque Deus, ele sempre estará resolvendo aquela coisa da melhor maneira. Quando eu quero resolver tudo do meu jeito, quando eu quero receber conforme o que eu penso que está certo, acaba saindo errado. Mas quando eu decido confiar em Deus, colocar a minha confiança nele e colocar a minha dificuldade ou o meu momento de precisão na mão de Deus, Deus, ele resolve da melhor maneira. É por isso que nós devemos manter a paz. Quando nós estamos aflitos, em dificuldades, passando por lutas, a gente devemos manter a paz dentro do nosso coração. Da mesma maneira que Deus, ele fez com que a tempestade se acalmasse quando ele estava com seus discípulos dentro daquele barco. Quando nós estivermos em Cristo Jesus e Cristo Jesus estiver conosco, ele vai nos ajudar a vencermos a tempestade, a vencermos a dificuldade. Então não se importa o que levante. Pode se levantar tudo o que for contra a nossa vida. Mas sabemos que todas essas coisas somos mais que vencedores. Por quê? Porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Então eu não devo temer ao que se levanta. Às vezes as dificuldades são tantas que às vezes a nossa fé ela recebe um abalo. Mas por que recebe um abalo? Porque a gente às vezes não confiamos em Deus. Então essa é a verdade. Que nós devemos colocar a nossa confiança em Deus e deixar tudo na sua mão, porque na hora certa, Deus, ele vai nos resgatar. Isaías 43:11 diz, Isaías 43:13 diz, se eu não me engano, que antes que houvesse sol eu sou, e ninguém há que possa escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Quando Deus opera, o homem, ele não pode impedir. Nós aprendemos então que mesmo o que for que se levantar contra a nossa vida, querendo Deus nos ajudar, nada pode nos atrapalhar. E é isso. O que pode se levantar contra a vida de um filho de Deus? A dificuldade não prevalece contra os filhos de Deus. Os momentos difíceis não prevalecem contra o filho de Deus. Eles podem até bater na nossa porta, mas Deus, ele nos ajuda a passar.
Deus, ele não vai tirar a dificuldade. Muitas das vezes, Deus, ele não vai tirar a nossa prova, mas ele vai nos dar força para suportarmos a prova. Muitas vezes, Deus, ele não termina a prova, mas quando ele não termina a prova, você pode ter certeza de uma coisa, que ele irá te ajudar a passar por aquela prova. Porque os seus olhos não estão fechados para que não possa ouvir, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa escutar. Por isso mesmo, Deus não está com os olhos fechados para que não possa ver, e nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir. A verdade é, quando nós confiamos em Deus, o restante, Deus, ele irá nos ajudar. Se que estiver dentro da sua vontade, e se for da sua vontade nos ajudar, ele vai nos ajudar. E aí, nessa passagem aqui, não teve sol e lua que puderam resistir à voz de Deus. Todos eles tiveram que obedecer, tiveram que parar. Sol para em Gibeon, lua em Ajalon, e Deus, ele faz conforme o seu propósito. E nós vemos aqui com Josué. Às vezes o que nós pretendemos são coisas grandes, mas as coisas grandes para Deus é pequena. Às vezes nós vemos grandes desafios, queremos alcançar um sonho, e às vezes nós não sabemos como alcançar um sonho. Temos diversos sonhos, muitas pessoas sonham, mas quem é que nos ajuda a realizar o sonho? Deus. Os nossos sonhos, eles devem ser colocados na mão de Deus, e Deus, ele sempre terá o melhor reservado para nós. Ou seja, cremos em Deus, mantemos a paz, e nas nossas dificuldades, Deus irá nos ajudar. A Bíblia nos diz: vinde a mim os fracos e oprimidos, que eu vos aliviarei. O homem faz planos, mas a voz de Deus é a que prevalece. Naamã tinha um plano, mas o plano de Deus era diferente do plano de Naamã. Da mesma maneira, nós fazemos planos, mas o plano de Deus é diferente do nosso plano. Então nós devemos fazer o quê? Primeiramente, deixarmos nos sermos guiados por Deus, e Deus, ele sempre tem o melhor reservado. Essa é a nossa missão. Cremos em Deus, nós devemos ser como os heróis da fé, que da fraqueza tiraram força. Como eles tiraram das suas fraquezas força? Através de suas fé, da fé deles, da fé que eles tinham. Por isso que é importante que a gente venha primeiro entender qual é a vontade de Deus, e Deus, ele vai nos ajudar. Então não importa o que se levanta contra a gente, quer pessoas, quer situações difíceis, quer o que for que se levanta contra a nossa vida, sabemos que enquanto nós servimos a Deus e Deus estiver nos ajudando em todas essas coisas, seremos mais do que vencedores. Nada disso pode nos abalar, porque Deus nos vai ajudar. Deus, ele nos ajuda. Deus, ele nos ajuda a vencer. Não é verdade? Quantas nações já se levantaram contra o povo de Deus, e Deus sempre ajuda o seu povo. Quantas nações não se levantaram contra Israel, mas Deus ajudou a Israel a sair vitoriosa. Da mesma maneira, Deus, nós também somos os seus filhos, e também Deus, ele vai nos dar vitória. Tudo que for levantado contra a gente, as situações ruins, elas não irão nos consumir e nem vão nos vencer. Pessoas que se levantarem contra a nossa vida, ela não vai nos derrubar nem conseguir nos vencer. Demônios que se levantarem não vão vencer. Pecados que se levantarem não vão vencer. Porque em todas essas coisas nós sempre seremos mais que vencedores. Deus, ele nos dará vitória para tudo e ele nos ajudará a vencer. Querendo ele, nada pode impedir. Então isso é a nossa missão. Cremos que nele nós somos mais que vencedores. E cremos que tudo que se levanta é pouco para Deus. Bom, é isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Que assim seja. Amém. Gostaria de pedir para você fechar os seus olhos para que eu faça a oração final. Senhor Deus, Pai eterno que estás nos céus, meu Deus, mais uma vez eu coloco diante da sua mão essas pessoas. Que o Senhor ajude ela nas suas lutas e nas suas aflições. Que o teu poder venha ser manifesto. Que a tua misericórdia venha ser resplandecer sobre cada vida. E que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, ajude essas pessoas em suas dificuldades. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus. Amém. O nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Que assim seja. Amém.